Essa narrativa de São Mateus, Jesus diz aos sacerdotes e aos anciãos uma de suas bonitas parábolas. Um homem tinha 2 filhos. Fala com o primeiro: vai trabalhar na vinha. O menino diz: eu não vou não, meu pai. Mas depois pensa bem e fala: sabe de uma, eu vou. E vai. O segundo diz no primeira instância: eu vou, pai. Mas se interte com as atividades do dia e acaba não indo. Jesus pergunta para eles, para os anciãos e também para os sacerdotes: qual fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? Eles não sabem, eles dizem o primeiro. Então Jesus disse: em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Tudo é porque Jesus diz isso para os sacerdotes e anciãos do povo. Ele fala essa parábola para eles e também para nós, nos catequizando, mostrando que, mesmo que nós exercitamos, lemos a palavra, participamos da Eucaristia, temos uma vida de comunhão na igreja, somos de testemunho na igreja, mesmo diante de todas essas grandes dádivas, ainda precisamos de algo a mais, para fazermos de fato uma experiência profunda com Deus. Os publicanos, pecadores, as prostitutas, pecadoras, eles nos precederão no reino dos céus, diz Jesus, diante dos sacerdotes, porque os sacerdotes viviam no templo, cuidando das coisas do templo, e os anciãos, eles eram homens que meditavam a palavra e tinham como base não só a Torá, a palavra de Deus, mas também a experiência, a vida e a sabedoria. Porque os publicanos e os prostitutas nos precederão no reino de Deus? Porque eles tinham tudo de bom no quesito de liturgia. Os sacerdotes, os anciões cumpriam o ritualismo judaico de forma excepcional na sinagoga, mas lhes faltava algo: o arrependimento, a conversão. Eram duros de coração, muitas vezes. Eles eram incapazes de perdoar, eram incapazes de ser misericordiosos. Enquanto os publicanos e as prostitutas não escolheram essa vida por mero capricho. Ninguém nasce como publicano, pecador, que comete os pecados e gosta constantemente. Ninguém nasce prostituta. A vida vai com suas lições duras, fazendo com que muitas vezes acaba trilhando por essas duras estradas e tendo apenas essas estradas como único meio de sobrevivência e de vida. Mas muitas dessas pessoas pecam, falham, fraquejam porque não conhecem o Senhor. Os sacerdotes e os anciãos, eles diziam que conheciam o Senhor. Por isso, para eles, o julgamento será muito mais pesado do que para os publicanos e as prostitutas. Aí, amados e amadas de Deus, a liturgia nos mostra essa importância do arrependimento, porque eles não acreditam. Veio João Batista pregando, anunciando o Senhor, e eles não acreditaram. Por isso, eles não têm a grandeza e a dignidade que, mesmo com seus pecados, suas fraquezas, as prostitutas e os publicanos tinham, porque eles pecavam por ignorância e não por conhecimento. São Paulo, na carta aos Filipenses, nos fala algo muito bonito: não façais por competição ou por vanglória. Vamos repetir? Não façais por competição ou vanglória. Mais uma vez: não façais por competição ou vanglória. Nada na vida da igreja. A gente vê isso muito no campo político, no comércio. Quem vai vender mais, quem vai faturar mais, é já oriundo do capitalismo. Na política também é assim. Entre nós não deve ser assim. Nada na igreja e fora da igreja, como filhos da igreja, cristãos, discípulos do Senhor, nada que nós fazemos deve ser por vanglória ou como competição. Isso é do mal, é do maligno.
O diabo está o tempo todo em luta, em vanglória, em competição consigo próprio e depois com aqueles com quem Deus colocou no mundo para defender o mundo e libertar o mundo, os discípulos do Senhor. Ele é o tempo todo em competição para ver quantas almas ele irá arrebatar para o inferior e quantas almas o Senhor terá no final dos tempos. Entre nós não deve ser assim. Na associação Nossa Senhora das Dores, as cestas básicas, o cuidado, o zelo para com as famílias carentes, nada disso é por competição ou por glória, é pela caridade, é pelo amor, é pelo desejo de cuidar e de zelar. Assim na igreja também, na igreja, nas instâncias da igreja, nos ministérios, nas pastorais, nos movimentos, nada que façamos por competição e vanglória. Às vezes tem o espírito de Satanás presente muitas vezes em nosso meio. Uma pastoral começa a se destacar, outra pastoral começa a boicotar, aí começa a criticar o padre, começa a falar mal, começa a fofoca, a inveja, a intriga. Isso tudo acontece dentro da igreja, porque a gente vê como se a pastoral B estivesse alcançando um patamar que a minha pastoral não conseguiu. É a competição, amados, é a vanglória, isso é mundano, é espírito do mundo, espírito de Deus não. Tudo é para a maior honra de Deus. Se a pastoral AB está fazendo algo de bom, Deus seja louvado, que nós também possamos fazer. E se nós não conseguimos chegar no mesmo patamar, louvado seja pelo que nós conseguimos fazer. Por isso o apóstolo insiste nessa comunidade de Filipenses e diz ainda: mas com humildade cada um julgue que o outro é importante. Isso é muito bonito de São Paulo. Ele está exortando a comunidade de Filipe a entender que a comunidade é importante, mas o outro é mais importante do que eu e do que a comunidade. É o que a Associação Nossa Senhora das Dores faz com muita maestria nessa querida terra de Itapetinga. Essas famílias que estão aí sem o alimento, sem dignidade, lhe foi roubado o direito da dignidade, da moradia, do alimento, de uma veste, do emprego, etc. Quando a associação ajuda essas famílias, ajuda com muita humildade e, sobretudo, está olhando para essas famílias, sendo elas mais importantes do que os membros que participam propriamente da associação Nossa Senhora das Dores. Ou seja, vocês estão vivendo aquilo que o apóstolo está pregando para a comunidade de Filipenses. O outro é mais importante do que eu. Essa é a lógica cristã, essa é a lógica de Deus. Se nós tivéssemos de fato larguecido o coração, escancarado o nosso interior, compreendido essa lógica de Deus, com certeza a miséria não estaria presente em nossa realidade, porque nós iríamos tratar o outro com grande amor, com grande alegria, com maestria, com zelo, com cuidado, porque lhe é direito o zelo, o cuidado. E o apóstolo ainda continua na carta dizendo para cada um de nós: dentro de vós tenham o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, amados e amadas de Deus, não de vanglória, não de competição, não de querermos sermos como sacerdotes e anciãos melhores que os publicanos e as prostitutas só porque nós temos uma vida de igreja. O sentimento que nós devemos ter no coração é o sentimento de Cristo, e Cristo viu o outro como algo importante, não como algo paralelo à nossa vida, como um zero à esquerda, não, como algo necessário, importantíssimo. Por isso que ele olhou para Maria Madalena, grande pecadora. Por isso ele orou para Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, um ladrão que roubava dos pobres para enriquecer o rico. Olhou para Mateus na coletoria de impostos. Olhou para Simão, Cefas, um homem ignorante que vivia da pesca. Olhou para Saulo, um homem que perseguia a igreja e o consagra como grande apóstolo dos gentios. Jesus sempre olhou o outro como algo importante, e não como apenas um lixo ou um copo descartável, utilitário, depois descartável. Concluo nessa breve reflexão da carta aos Filipenses com aquilo que o apóstolo diz: ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu,
Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus, para a glória nossa, para a glória do mundo, para que o mundo seja glorificado nesse nome, o santo nome de Jesus. Não é dizer o nome do Senhor em vão, mas é proclamar o nome do Senhor, sobretudo na vida daqueles que tanto padecem e que tanto sofrem. Davi, no Salmo 24, nos recorda a nossa condição. Somos pecadores, por isso ele diz: recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. A ternura e a compaixão de Deus é eterna. O Senhor é piedade e é retidão, e conduz ao bom caminho nós, pecadores. Ele nos conduz ao bom caminho, um caminho não de vanglória nem de competição, mas um caminho de humildade, vendo o outro como algo importante, necessário na minha vida, para que eu possa cada vez mais experimentar o Senhor, à medida em que eu ajudo o irmão, que eu colaboro, que eu estendo a mão, que eu coloco à disposição, fazendo com que o irmão encontre Deus a partir do meu serviço. Quantas pessoas, quantas famílias têm encontrado Deus ao longo desses 10 anos da Associação Nossa Senhora das Dores, seja no alimento, seja no exames que a associação ajudou a essas pessoas a adquirir, ou outras situações. Muitas dessas pessoas encontrou-se com o Senhor à luz dessa obra de caridade, pois os irmãos nessa associação, repito, devem seguir aquilo que o apóstolo Paulo nos pregou hoje: o outro é mais importante do que eu. Termino com essa citação da primeira leitura do profeta Ezequiel: arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverás e não morrerás. Os sacerdotes e os anciãos, pela prepotência de estarem servindo ao templo constantemente, achavam que já estavam preparados para receber a glória de Deus. Por isso foram pegos com certeza de surpresa no reino de céus, quando viram prostitutas e publicanos sentados na primeira cadeira à sua frente. Pois o arrependimento nunca é tarde, ele é sempre necessário. E feliz aquele que se arrepende, porque verá a glória de Deus e não a condenação. Assim seja. Amém.